seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, continuamos com os nossos episódios especiais de verão e voltamos a ter connosco a nossa colega Teresa Tomás, médica de família na USF Minho, em Braga, autora do blog Pick a Shelf e muito apreciadora de livros. Olá Teresa, bem-vinda de novo ao nosso podcast. Olá, Dr. Carlos, e olá a todos os ouvintes que estão aí connosco para ouvir falar sobre livros. Muito bem, e muito obrigado por teres aceito mais uma vez o convite para participar no nosso podcast. Quando eu pedi à Teresa para partilhar connosco alguns dos livros que mais a tocaram, ela referiu o livro Em Movimento de Oliver Sacks. Teresa, antes de nos falares deste livro e de partilhares connosco o que te levou a incluí-los no grupo de livros que mais te tocaram, queres falar-nos um pouco do seu autor? Oliver Sacks? Claro, é um prazer. O Oliver Sacks foi um escritor, neurologista e químico amador. Ele nasceu no Reino Unido e veio a falecer nos Estados Unidos, onde aliás passou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Faleceu por complicações do melanoma ocular e foi um homem fantástico, uma inspiração. Publicou aproximadamente 16 livros em nome próprio, alguns póstumos, e tem mais alguns livros em que contribuiu, e também livros de entrevistas. Mas foi um escritor escreveu muita coisa e também foi uma pessoa muito amável, e isso vê-se nas entrevistas. Se as pessoas depois quiserem dar uma olhada, existem várias entrevistas publicadas no YouTube e, portanto, é muito interessante. Teresa, eu tenho aqui uma surpresa para ti. I grew up in a medical household. Both my parents were doctors. My older brothers were medical students, and for better or worse, the talk at the dinner table was always of patients and of cases. And both my parents were natural storytellers, but I think doctors often are natural storytellers. Much of medicine consists of stories. Their patients tell them stories, and they think about them and compare them with other stories. And storytelling is, I think, is very much at the heart of medical practice. Então, gostaste da surpresa? Gostei, muito obrigada, não estava nada à espera. Ele era um homem fascinante. Não é? Este aspecto de ouvirmos o Oliver Sacks dizer que nós, médicos, somos storytellers. Sim, e é verdade. Aliás, grande parte da obra do Oliver Sacks foi em torno deste conceito. Ele teve um professor, que foi Luria, e ele já tinha aprendido isso com Luria, e realmente a maior parte das histórias do Oliver Sacks tem este componente, não é? É que realmente os médicos são verdadeiros contadores de histórias. Aliás, são portadores das histórias dos utentes e conseguem inclusivamente contá-las a outras gerações, e o que o Oliver Sacks fez tão bem é que realmente ele dava este caráter pessoal às histórias. Portanto, sim, é verdade, nós somos storytellers, inclusivamente nós temos que interpretar o que as pessoas dizem, temos que dar um contexto. Portanto, sim, aliás, até o nosso trabalho é parecido ao escritor, até. Muito cedo, nos cursos de medicina, digamos, o estudante de medicina começa a colher a história clínica, só que normalmente encara isso como um fardo e não propriamente como alguém que está a contar uma história. Exatamente, mas na verdade aproxima-se muito a isso. Claro. Aliás, a narrativa dos doentes não é linear, não é? Porque se fosse, as consultas eram muito mais fáceis. Claro que sim. Este excerto deste discurso do Oliver Sacks é um discurso muito interessante, é um discurso algo longo. Eu depois vou partilhar o link de acesso, colegas, juntamente com este episódio, porque é muito interessante, porque ele fala precisamente nesta perspectiva da medicina narrativa e da importância da narrativa dos nossos pacientes no incorporar dessa narrativa no exercício da medicina. E é algo mesmo muito especial ouvi-lo
e mesmo encantador. Ora bem, como já disseste, o Oliver Sacks escreveu imensos livros. O que te levou a destacar, ou melhor, qual a razão que este livro, Em Movimento, te tocou mais? Ora, eu já li vários dele, eu não vou dizer que li todos, porque não, é um trabalho em curso sempre. Em Movimento foi o livro que mais me marcou dele. Eu já tinha lido o Despertares e recentemente li o Vejo uma Voz, que também é sobre a comunidade surda, como falámos no episódio anterior, e esse também é fascinante e recomendo. Mas o Em Movimento eu li-o numa altura da vida que penso que foi muito especial para mim, que foi no atual Internato de Formação Geral, que no meu tempo era o Internato Ano Comum, não é? Numa época em que eu não sabia bem o que queria seguir, eu tinha uma ideia de ingressar numa especialidade hospitalar, mas havia algo, um pequeno bichinho dentro de mim que me dizia, se calhar esse não é o caminho. E senti muito angustiada durante esse ano, durante alguns meses. E encontrei este livro durante esse ano. E o Oliver Sacks, que apesar de tudo era neurologista, portanto as pessoas podem achar, então o que é que ele disse que te fez ver o caminho que ias seguir? Porque o Oliver Sacks começa, isto é um livro autobiográfico, e se calhar isso pode mover algumas pessoas, uma autobiografia deve ser aborrecido, mas não. As autobiografias, os livros de memórias, permitem-nos ter uma visão muito completa e interior da vida da pessoa que escreve, neste caso o Oliver Sacks. E ele começa este livro contando de facto que ele veio de uma família de médicos, lá está, e que realmente ele sentiu muito a separação entre o currículo médico do currículo de humanidades, que na altura era chamado. E para ele a conjunção das duas coisas era muito importante. Ele tem reflexões muito interessantes, precisamente sobre este conceito de storytelling, de que as histórias clínicas que ele ensinava aos seus alunos não deviam ser apenas focada na parte neurológica, que é tão interessante já e rica, não é? Mas que deviam sempre perguntar o nome da pessoa, saber onde é que aquela pessoa vinha, saber a história dela, a família dela, que no fundo é o nosso modelo biopsicossocial que nós praticamos todos os dias, não é? E foi ele que me ensinou o que era um modelo biopsicossocial, a primeira pessoa. Fala com um grande carinho dos pais. O pai dele era médico de família e ele fala da profissão de médico de família de uma forma muito encantadora, de que realmente ele envolvia-se na vida dos utentes, e foi aí que eu pensei, é isto que eu quero para a minha vida, é exatamente isto que eu quero, e senti-me reconhecida. E este livro, portanto, é muito rico, é muito interessante, conta a história da vida dele, mas também é muito rico nesse sentido. Eu acho que as pessoas que às vezes têm dúvidas, será que eu estou a fazer o que é correto? Será que eu estou no caminho certo? Acho que este livro ajuda-nos a perceber qual é o nosso caminho, e foi isso que fez comigo. Realmente, pelo que acabas de dizer, este livro tocou-te mesmo. Sim, Tocou tocou o mesmo rumo da muito. tua vida, não é? Sim, Muito, sem dúvida. muito, muito interessante. Falaste no Despertares. Também viste o filme ou só leste o livro? Vi o filme, aliás, eu vi primeiro o filme e depois é que li o livro. Assim? Sim, verdade. Qual é que preferes, o livro ou o filme? Isso é uma pergunta muito difícil para um leitor responder, porque se eu responder que preferi o filme, todos os leitores que vão ouvir este episódio vão dizer: ai, não é uma verdadeira leitora. Eu gostei muito do filme, também gostei muito do livro, acho que são diferentes. O filme é um pouco mais Hollywood, mais romântico, não é? Mas eu adorei a prestação do Robin Williams, É aliás, notável, é notável. ele era incrível, o Oliver Sacks também. Aliás, o E, Oliver e Sacks já adorou a agora, prestação dele. e já agora também do Robert De Niro enquanto paciente. Incrível, a maneira como ele faz toda a parte dos movimentos de Parkinson, não é? Os Exatamente. movimentos involuntários, o Oliver Sacks gostou imenso da prestação dos dois. E, portanto, eu acho que é bom ver os dois. O Despertares, em termos de livro, é um livro que o Oliver Sacks penso que o fez muito desta ideia de, às vezes temos uma descoberta científica que transforma a vida das pessoas. É muito interessante saber que a encefalite letárgica na época realmente não tinha um tratamento, e com a L-Dopa mudou a vida das pessoas, mas algumas pessoas não mudou para melhor. E então às vezes nós achamos vamos curar alguém e vamos salvá-lo, quando na verdade não é assim. Essa era a magia do Oliver Sacks, era realmente mostrar-nos que na medicina não é só curar, também há muito mais do que isso. É E portanto eu verdade. acho que isso é patente no livro e no filme, mas no livro fica um bocadinho mais perceptível do que no Acabas de filme. tocar num aspecto que também é focado no tal discurso do tal vídeo que se encontra no YouTube, do qual partilhamos há bocadinho um excerto e que vos aconselho, é um discurso realizado
a convite do Comitê dos Prémios Nobel. Portanto, é realmente um vídeo muito interessante de se ver também. E eu confesso que o filme Despertaste também me tocou. Ainda não li o livro, mas é realmente um dos filmes daqueles que está numa prateleira muito especial enquanto filme. E já agora que falaste em livros autobiográficos, vou partilhar o livro que eu ando precisamente neste momento a ler e que também é autobiográfico. É escrito por um colega nosso, Abraham Verghese. Curiosamente, é um colega que tem uma TED Talk fabulosa sobre o toque humano em medicina, e era um vídeo que eu, para aqueles que nos estão a ouvir e que foram meus alunos na Faculdade de Medicina, no 4º ano eu abria todos os anos letivos, a primeira aula eu mostrava esse vídeo do Abraham Verghese. O livro chama-se Cutting for Stone e é uma história surpreendente que conta a história da vida do autor e um caminho surpreendente. No fundo, eu não imaginava o caminho do Abraham, o caminho que a vida dele tinha levado e que ele tinha percorrido. Ele é filho de uma mãe que era religiosa, proveniente da Índia, estava numa missão na Etiópia, e ele nasce na Etiópia, e ele acaba como médico, e ainda hoje é médico a exercer nos Estados Unidos. Uau! Portanto, é todo um percurso de vida interessantíssimo, com imensas passagens que nos fazem refletir e pensar, e ao mesmo tempo reviver aquilo que foi um bocadinho a história de alguns países no século XX. Portanto, fica aqui também mais uma sugestão de leitura para os nossos colegas. Obrigada, vai ser uma das minhas leituras de verão, quase certeza. Fiquei convencida. Muito bem. Teresa, foi um gosto ter-te novamente connosco. Muito, muito obrigado por teres participado nestes episódios do nosso podcast. Espero que tenhas também um bom verão para ti. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite e a amabilidade e também o trabalho do Dr. Carlos, não quero mais dizer que é fantástico. Portanto, muito obrigada por estarmos aqui a falar de literatura e medicina e espero que o Dr. Carlos e todos os ouvintes também tenham um ótimo verão. Muito obrigado nós. E certamente que teremos novas oportunidades. Caros colegas, juntamente com este episódio partilhamos o link de acesso aos livros aqui referidos, o link de acesso, pelo menos ao trailer do filme aqui referido, e também ao blog Pica Shelf da Teresa Tomás, que nos fez tão boa companhia neste episódio. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.